Você sabia que escolhendo um detector de incêndio errado pode ser tão perigoso quanto não ter nenhum detector? Hoje eu vou te mostrar de forma simples e prática quais os tipos de detectores e exatamente qual usar em cada ambiente. E no final dessa aula você vai ser capaz de evitar os erros mais comuns que eu vejo até em profissionais mais experientes, tá? Então fica comigo até o final porque isso pode literalmente salvar vidas, hein? Então vamos lá? Bom, tipos de detectores de incêndio e qual usar em cada ambiente. Para começar a nossa aula, então, nós vamos começar conceitualizando um pouquinho acerca desse assunto, né? O que são, então, os detectores de incêndio? Os detectores de incêndio são dispositivos que identificam sinais iniciais de fogo e enviam o alarme para permitir ação rápida. Então, diferente de um sistema de combate a um incêndio, diferente de um sistema de combate a um princípio de incêndio, como, por exemplo, o sistema de extintores é um sistema de combate a um princípio de incêndio. O sistema de hidrantes, por exemplo, é outro sistema de combate ao incêndio. Agora, o sistema de detecção de incêndio, como o próprio nome já fala, ele detecta o incêndio, então ele não é um sistema de combate. Ele é um sistema onde, a partir do momento que ele detecta uma fumaça, uma chama, uma determinada temperatura, ele emite um sinal de alerta ou dispara um alarme de incêndio e deixa a população evacuar em tempo hábil, de forma segura, ou até mesmo combater o fogo o mais rápido possível. Então essa é a função do detector de incêndio. Ele detectar o quanto antes um princípio, um foco de incêndio e acionar o alarme para evacuação segura e combate imediato, tá bom? Quais são os tipos então de detectores? Nós temos mais tipos de detectores no mercado, mas os principais são o detector de fumaça, o detector de chama, o detector térmico e o detector de aspiração. Então, o detector de fumaça, eles detectam partículas de fumaça no ar. Então, por exemplo, digamos que alguém passe fumando, por exemplo, em um local onde tem um detector de fumaça. A própria fumaça do cigarro vai fazer com que dispare esse detector de fumaça. O detector de chama, eles detectam a radiação emitida por chamas utilizando tecnologias como ultravioleta, infravermelho ou uma combinação de ambas. Então, diferente do detector de fumaça, né, que ele pode disparar com uma simples fumaça de cigarro, por exemplo, o detector de chama não. Se essa mesma pessoa passar fumando onde possui um detector de chama, ele não vai disparar. Por quê? Porque é apenas fumaça que está passando ali pelo detector. Agora, se ele detectar uma chama, aí sim ele vai disparar, né? Temos também o detector térmico. Eles acionam um alarme quando a temperatura do ambiente atinge o valor pré-definido ou quando há uma variação de temperatura muito rápida em um determinado período. Então esse detector térmico ele é muito utilizado em cozinhas, por exemplo, cozinhas industriais. Porque em cozinhas industriais nós temos fumaça, que é muito comum por causa de fritura, às vezes, chama também, muito comum. Então, imagina, tendo esses dois elementos, o quanto que não ia disparar acidentalmente esse detector. Então, em cozinha, geralmente nós temos que utilizar o detector térmico. E temos também o detector de aspiração. Um sistema de dutos puxa o ar de um ambiente e o analisa em um sensor centralizado. Esse sensor ele é capaz de analisar o foco de incêndio até mesmo antes de ser perceptível uma fumaça. Então é um sensor muito sensível mesmo, tá? Esse tipo de sistema ele é muito indicado em, por exemplo, data centers, laboratórios, mas é um sistema muito caro, tá? Há outros métodos aí de utilizar, de detecção de incêndio sem precisar gastar com esse detector de aspiração, né? Mas é um sistema aí também que o pessoal costuma utilizar, tá bom? Vamos partir então agora para os exemplos. Bom, detector de fumaça, né? Onde usar então? Ele é muito indicado em escritórios, em quartos, corredores, salas comerciais, áreas comuns, enfim. É o mais comum que você vai ver nos locais que você for, em algum comércio, até mesmo no prédio onde você mora, se você mora em prédio, apartamento, vai ser o detector de fumaça. Ele é o mais comum, tá? O mais utilizado.
Quais são os prós dele, né? Ele é excelente para fumaça densa e incêndios de combustão lenta. E evitar em locais com poeira constante. Até abrir um parênteses aqui, teve um cliente que eu atendi aqui, que nós atendemos aqui na empresa, onde esse cliente era uma madeireira. Nós começamos a prestar serviço para eles, tudo, realizamos o projeto, e nessa edificação eles estavam utilizando o detector de fumaça. Então imagina, madeireira, quantidade de pó que tem, pensa o quanto esse cliente não se incomodava aí com o disparo acidental do detector, né? Nesse caso, lá no local nós colocamos um detector de chama, onde podia ter a poeira constante ali do ambiente, devido à madeira que é cortada, coisa assim, e ele só iria disparar a partir do momento que existia uma chama de fato, né? Então, foi esse caso, mas imagina o quanto esse cliente não se incomodou por anos, né? Tendo detector de fumaça toda hora disparando, e não sabia o porquê. Chamava outros profissionais, verificava, fazia teste no detector, perguntava se estava com falha acidental, enfim. Então se incomodou muito até que nós chegamos com uma solução para ele resolver esse problema aí também, né? Detector de chama, onde usar então áreas com risco de chamas rápidas e estoques leves, né? Então, por exemplo, foi o mais ideal para ser utilizado nessa madeireira, nesse nosso cliente, porque ele detecta a chama rapidamente e é o local com fácil propagação de incêndio, né? Porque madeira é um material combustível, então foi o detector mais ideal a ser utilizado nesse caso. Quais são os prós dele? Ele é sensível a partículas menores e evitar em cozinhas e áreas sujeitas a falso alarme, como expliquei, né? Então agora, detector térmico, onde usar? Geralmente, como falei, cozinhas industriais, salas de máquina, garagens, áreas com vapor. Quais são os prós dele? Ele é imune a partículas falsas, então ele não vai disparar a partir do momento que detectar uma fumaça, ele não vai disparar a partir do momento que detectar uma chama, não, ele vai disparar, como o próprio nome dele diz, a partir do momento que atingir uma temperatura pré-determinada. Então esse tipo de detector ele pode ser programado, sei lá, ele vai disparar quando a temperatura do ambiente atingir, digamos, 69 graus Celsius, 72 graus Celsius, que sabe que é uma temperatura onde provavelmente já está existindo um foco de incêndio, é onde ele vai disparar. Onde evitar, né? Em locais que exigem detecção muito precoce. Por quê? Porque, como eu falei, ele vai disparar somente a partir do momento que detectar a temperatura daquele ambiente. Então, de anjo, você coloca esse tipo de detector em um local muito grande, em um galpão, por exemplo, até a temperatura nesse galpão atingir a temperatura de disparo dele, de acionamento desse detector, imagina, o foco de incêndio já está incontrolável, né? É evacuar a população e deixa queimar tudo. Então ele é muito ideal a ser utilizado em áreas menores, como cozinha, por exemplo, né? Que ele vai precisar de uma detecção muito precoce, né? A partir do momento que a temperatura daquele ambiente já atingir a temperatura de disparo, de acionamento dele, ele já vai disparar rapidamente, né? E por último aqui, não menos importante, detector de aspiração, onde usar então em data centers, laboratórios, ambientes críticos com necessidade de alarme precoce. Quais são os prós dele? Ele detecta antes mesmo de a fumaça ficar visível, como falei, e evitar em ambientes simples. Local muito simples, evitar esse tipo de detector. Tem outras soluções. Por quê? Porque ele é um sistema muito caro, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula. Eu vou disponibilizar esse material gratuitamente para download aqui, esse mapa mental. Se você não sabe como baixar o mapa mental, utilizar esse mapa mental no próprio MindMaster, eu vou deixar um tutorial também para download, é só você seguir ali o passo a passo. Esse site aqui você pode utilizar até 3 mapas mentais simultâneos
Então você pode baixar todos os mapas mentais de todas as aulas que nós estamos fazendo aqui, deixar salvo uma pastinha, e sempre que você precisar usar algum mapa mental, algum material, você pode importar o arquivo e usar esse material ali, sem precisar estar pegando o plano pago aqui desse site, tá bom? Vou deixar o tutorial ali, passo a passo também para download, é só você seguir ali, não tem erro, tá? Então, para encerrar, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo, porque toda semana nós estamos trazendo conteúdo sobre prevenção e segurança contra incêndio aqui para esse canal, com o objetivo de propagar cada vez mais esse assunto, né? Não se esqueça também de deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho aqui. E comenta aqui embaixo também se você gostou ou não. Toda crítica construtiva é muito bem-vinda. E deixa também aqui dicas ou sugestões de vídeos, de temas que vocês querem ver nos próximos vídeos. E se você quiser acompanhar conteúdos extras, bastidores, materiais exclusivos, dicas rápidas, me segue também lá no Instagram, @WellingtonVicentini. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo, é só seguir lá também, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula.